Obrigado, Diego. Eu combinei com o Alessandro para eu fazer uma pequena aula no comecinho, até para Miguel. focar nos residentes também, para a gente fazer uma contextualização aí do tema. Aí a gente faz então, o doutor Alessandro tem uns casos legais, depois eu também mostro uns outros casinhos para a gente poder discutir todo mundo. Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo convite, Diego, Eduardo, todo mundo daí do Irmão Dulce. Eu os conheci quando fui fazer uma vistoria de residência, né? Que não é o melhor dos eventos para isso, mas para conhecer as pessoas. Mas eu acho que de uma certa maneira a BOL também proporciona essas coisas legais, que a gente fazer mais amizades, conhecer mais pessoas. Então é muito legal. E aí, acho que foi no ano passado, né, que eu estava num curso do Marambá, e aí os residentes todos de vocês estavam lá também, então eu acabei conhecendo bastante gente de vocês, então para mim é um prazer imenso. Eu vi que algumas das pessoas estão aí também, então é muito gostoso. E, bom, então, como eu disse, vocês me conhecem, minhas aulas são bem informais, tá? Então, o que vocês precisarem tirar de dúvida também, da minha parte, não tem problema algum vocês me interromperem, tá? Fiquem à vontade, não me atrapalha não, podem ficar tranquilos. Deixa eu só colocar aqui para apresentar o slide. Aqui, pronto. Ups. Deixa eu ver se... Pronto, está apresentando para vocês? Maravilha, obrigado. Deixa eu colocar o... Ops, desculpem. Deixa eu colocar o apontadorzinho aqui. Prontinho, muito bem. Tirar os vídeos aqui. Então, eu trouxe os aspectos práticos de epistaxe grave, tá? Até na BOL eu tinha falado até de epistaxes em geral, então hoje eu vou trazer um pouquinho mais para epistaxe grave. Lembrar que definição de epistaxe grave é um pouquinho controverso, não tem aquilo no livro certinho. O que eu achei melhor foi essa definição do Barlow aqui, que é um epistaxe provavelmente de origem posterior ou superior, com difícil identificação de ponto sangrante, pode ser potencialmente fatal e que também pode ser considerada na falha do tamponamento anterior. Lá na escola, a gente considera epistaxe grave aquela epistaxe de grande volume, de grande monta. Então, eu falo isso muito para os residentes nossos, que a gente tem que considerar que é grave se você percebe que saiu muito sangue, que o paciente veio com a roupa bem suja de sangue, que é o que a gente costuma ver. Às vezes o paciente traz toalha cheio de coágulo, cheio de mancha de sangue. A gente já teve um caso na escola de um paciente trazer um balde, que o fundo do balde tinha uns 2 dedos de sangue assim no fundo do balde. Então, acho que até para a gente confiar no que o paciente está falando, se tem estigmas mesmo que sangrou muito, a gente já considera isso como um epistaxe grave. E isso é uma coisa interessante porque todo livro que você vê de epistaxe, a gente fala de topodiagnóstico, né? Que é localizar o ponto de sangramento, é fundamental, porque a gente tem aquele monte de anastomose entre carótide interna, carótide externa, e que o topodiagnóstico direciona o tratamento, porque você vai abordar o ponto de sangramento. Mas na prática não é tão fácil de fazer isso, sabe? Na maioria das vezes, a gente não consegue identificar tão bem o ponto de sangramento na emergência, quando você está atendendo lá no pronto atendimento, no pronto-socorro, às vezes é difícil de você identificar o ponto de sangramento. Tanto que, olha que interessante, ó, isso daqui é uns dados de 2 estudos nossos lá na escola. Nas epistases em geral, realmente, como a maioria é anterior, a gente consegue identificar relativamente bem. Mas aquele perfil de pacientes que a gente classifica como graves, em metade das vezes eu não consigo identificar da onde está sangrando ou de onde sangrou quando eu faço atendimento de urgência. Então, é fácil falar, identifica, vai atrás do ponto, tem que saber onde está o ponto, mas na prática a gente sabe que não é tão simples ainda. Epistaxe é uma coisa que nunca é bom menosprezar, sabe? Epistaxe sempre tira a gente um pouco do sério aí, sempre deixa um pouco mais ansioso, porque é um quadro mais grave mesmo, né? E aí lá na escola, o que a gente tem preconizado? Que quando vai ter algumas situações que é melhor levar para o centro cirúrgico, para você fazer uma endoscopia com anestesia geral, identificar de onde está sangrando e cauterizar. Então, a principal delas é quando eu considero que é grave. Se eu achei que o sangramento está muito forte, que o negócio está muito ruim, a gente prefere já levar para o centro cirúrgico. Claro, tampona, estabiliza, aí leva para o centro cirúrgico. Mas às vezes
eu não consegui comprovar que ele sangrou grave, assim, eu não vi o sangramento, o paciente não está lavado de sangue, ele não trouxe a toalha cheia de sangue, mas por algum motivo você faz um HB seriado, tem queda de HB. Isso a gente faz de rotina, tá? O paciente chegou com epistaxe mais ou menos, a gente já pede exame de sangue. Em alguns casos, às vezes você também não identificou, mas precisou transfundir de tanto que caiu de hemoglobina. Ou esse daqui é mais importante até para vocês, que é recorrência, que é o que a gente usa bastante. Às vezes não caracterizou uma epistaxe grave mesmo na nossa frente, mas eu tenho que tamponar. Aí ele tampona, vai para casa, melhora, depois de um dias tira o tampão, aí volta a sangrar depois de 2 dias, tampona de novo. Então, aquele paciente que, de repente, em 2 semanas, 3 semanas, o cara ganhou 3 tampões. Então, nesse cara, é melhor também levar para o centro cirúrgico e ver o que está acontecendo. Olha que interessante. Até por causa dessa mudança de indicações de levar para o centro cirúrgico, nossa casuística de epistaxe foi subindo bastante. Esse ano está mais complicadinho por causa da pandemia, né? Diminuiu até o número de epistaxes graves. Mas a gente teve um aumento até de indicações por causa disso, que a gente começou a flexibilizar mais as indicações. Mas isso não é orientação das diretrizes. A diretriz britânica de 2017, ela fala que a cirurgia deve ser considerada quando o tratamento conservador falha, ou seja, você tamponou e não resolveu. Então, epistaxe descontrolada com tratamento, né, com tampão, ou quando se atinge a hemostasia adequada, mas aí você tirou o tampão, volta a sangrar, então vale a pena levar para o centro cirúrgico. Em alguns casos ele coloca até uma epistaxe que está controladinha, mas que você resolve levar para o centro cirúrgico porque você acha que vai voltar depois que você tirar. Já para o americano, a diretriz americana de 2020, ele coloca aqui nos pacientes com epistaxe persistente ou recorrente. Ele deixa um pouco mais aberto, mas não controladas por tamponamento ou cauterização. Então, pelas diretrizes, a indicação ideal é aquele que você atendeu, tamponou e não melhorou. Aí você vai para o centro cirúrgico. Eu discordo um pouquinho disso, mas é só para vocês saberem o que está acontecendo aí no mundo. E lá na escola a gente tem feito algumas diretrizes para tentar identificar direitinho, que é usar endoscópio sempre que possível, né? No centro cirúrgico, obviamente, sempre, mas mesmo lá no pronto-socorro, se puder usar endoscópio, vale a pena. Aí a gente tem feito uma avaliação sistemática. Então a gente vai de frente para trás e de cima para baixo. Então eu vou lá pelo teto, vou até a coana, aí eu volto. Entro lá no meato médio, vou até o final, eu volto. Entro no meato inferior, até o final e volto. Sempre sem o vasoconstritor nesse momento e sem a hipotensão arterial da anestesia, porque senão você não encontra onde está sangrando. E aí eu considero ponto de sangramento qualquer sangramento ativo mais fortinho ou quando eu vejo aquele pedículo vascular bem bonitinho. Então, sem hipotensão lá na escola é meio fácil, tá? Muitas vezes o anestesista acaba deixando esse tipo de pressão, então esse não é um grande problema. Mas pela lei de Murphy, geralmente quando eu quero fazer uma sinusé, a pressão está desse tempo, e quando eu quero fazer uma ligadura, a pressão cai lá para 9/6. Faz parte. O ideal é não usar o vasoconstritor por causa disso. Esse é um vídeo do Miguel Tepedino, lá do Rio. Olha que bonito, esse daqui é um S-point, um mamilo vascular bem preeminente no septo, aqui na altura da axila da concha. Olha o que acontece depois que você coloca um algodão com adrenalina ou com vasoconstritor. Olha, ele some, ele retrai. E aí, se você não está tão habituado a ver esses pacientes com sangramento, você pode passar isso desapercebido. Então, por isso que a gente... Claro, no pronto atendimento, você vai usar o vasoconstritor para tentar fazer parar de sangrar, mas no centro cirúrgico, a gente não usa vasoconstritor para procurar todos os pontos direitinho. E aí, esse foi o último trabalho que a gente fez de epistaxe, com esses 3 grupos que a gente mandou para a Rhinology, que é exatamente para ver isso da busca sistemática, né? E aí a gente fez, claro, não precisa decorar isso, não precisa botar direitinho do jeito que está aqui, mas só para vocês entenderem que a gente sistematizou os locais e a gente foi nisso que eu falei. Ó, vai primeiro lá em cima, esse é o lado direito, concha média está aqui, ó. Vou aqui no alto, procuro no septo, no teto e na parede lateral alta, que é a região que a gente tem visto que tem mais pontos de sangramento. Esse algodão é só com soro, só para você ir pressionando as coisas. Aí você vai indo lá para o fundo, ó, pelo teto, até ir lá para baixo. Aí depois você vê na parte da concha média. Agora eu estou indo no meato médio, então eu vi primeiro na fossa nasal, agora eu estou indo no meato médio.
procurando. Às vezes dá uma machucadinha, a gente cauteriza tudo, mas eu não considero que isso é o ponto de sangramento, tá? Ponto de sangramento se tiver um sangramento evidente, ou um mamilo. Aqui, ó, indo pela concha inferior até a coana, depois eu vou lá no meato inferior, dou uma luxadinha. Essa é a parte difícil de fazer, tá? Vai com calma, senão você machuca tudo. Luxa a concha inferior para você procurar aqui no meato inferior. Então, a gente faz sempre esse passo a passo. Vai lá em cima até o fundo, aí vai no nível médio até o fundo, tanto por fora do meato como por dentro do meato, e depois no nível inferior, tanto por fora do meato como por dentro do meato. E com isso, aí que a gente começou a encontrar realmente esses pontos mais interessantes, dentre eles o S-Point. S-Point acho que a gente já tem falado bastante em congresso, né? Chama S-Point em homenagem ao Dr. Aldo, foi ele que se atentou para isso, que era sempre nessa região, e a gente começou a perceber na escola, ó que legal, ó. Esse é o S-Point, é bem na altura da axila aqui da concha, e repara que é um jato tão forte, muitas vezes, que ele bate na parede lateral e cai lá para o fundo do nariz, aí parece epistaxe posterior. E é uma área que a gente não procura normalmente, né? Porque a gente entra com o endoscópio reto para baixo, a gente não costuma olhar muito lá para cima, né? Então, isso que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Só que, assim, além do S-Point, a gente tem outros pontos de sangramento que a gente pode ver aqui, ó, nessa tabela, que eu coloquei, de novo, eu classifiquei só por causa do trabalho, isso não precisa fazer para o seu dia a dia, mas só para vocês verem que a maior parte dos sangramentos, ó, esses 4 pontos aqui, são os pontos altos. S-Point, o septo mais para o alto, o teto nasal e a parede lateral alta. Então, reparem que isso daqui dá uns 50% mais ou menos dos sangramentos vem dessa parte superior. Enquanto que aquela parte posterior, que é o que a gente sempre achava que era de epistaxe grave era posterior, pelo menos nessa nossa casuística da escola, não foi a maioria. E a gente só não encontrou ponto de sangramento em 1/3 nesse trabalho aqui com 53. Nesse ano aqui, esse daqui foi o fellow da Gabi e do Vinícius Siebert. E aí, os dois fizeram 61 cirurgias no fellow deles. É que a gente excluiu 8 casos por causa dos critérios de inclusão e exclusão. A gente excluiu pós-operatório, trauma, essas coisas. Então, entrou só aquelas epistaxes sem causa. Então, mesmo nas epistaxes sem causa, ó, em 70% a gente descobriu de onde estava sangrando. Com isso, a gente quer mostrar, isso foi o ensinamento do Dr. Aldistan, a importância do S-Point. Ele gosta de usar mais o termo S-Area, não S-Point, porque ele fala que não é só o pontinho, mas é toda essa área superior que é importante. Tá? Que a epistaxe grave, então, é mais superior e não posterior. E que aqui é uma coisa nossa, talvez não seja necessária a cauterização da esfenopalatina. A gente não sabe ainda, a gente está fazendo a tese de doutorado da Tayana e também a gente está colocando a Germana nesse trabalho, está versando sobre isso. Então a gente vai ver se realmente não precisa da esfenopalatina. Por enquanto, lá na escola, a gente acha que não precisa, mas ainda não tenho dados concretos para vocês. E olha que legal isso daqui, para mostrar como é importante procurar. Em 2015, a gente não procurava. Tinha epistaxe grave, ia para o centro cirúrgico, ia para a esfenopalatina. Então, obviamente, que não achava ponto nenhum. Em 2016, foi quando o Dr. Aldo começou a falar do S-Point. O termo S-Point foi uma coisa minha, do Léo Balsalobre e do Miguel Tepedino. A gente que inventou esse termo para o negócio que o Aldo já falava. Então, nessa época, em 2016, a gente não procurava, não fazia avaliação sistemática, mas ia lá atrás do S-Point. Aí a gente achou em 1/3. Aí, 2017 em diante, foi esse vídeo que eu mostrei para vocês de fazer essa busca sistemática. Aí, olha que diferença. Não é que, provavelmente, não é que nosso paciente mudou, é porque agora a gente está procurando e aí, na maioria dos casos, você encontra da onde está sangrando. Esse que é o X da questão. Aí o que a gente pode debater é, mas eu fazia a ligadura da esfenopalatina e resolvia também. É porque deve diminuir o fluxo de uma maneira geral e aí acaba melhorando também os sangramentos, mas se você achar o ponto de sangramento, acho que o que eu vi, o que a gente percebeu na escola é que a taxa de sucesso aumenta. Quando eu fazia só a ligadura de esfenopalatina, a nossa taxa de sucesso era 85%. Quando a gente começou a achar os pontos de sangramento, subiu para 98%. Então, achar o ponto de sangramento realmente é muito importante. E aí esse é o fluxograma que a gente tem na escola. Então, aqueles casos lá graves, com queda de HB, transfusão e recorrência, a gente leva para o centro cirúrgico para fazer endoscopia sob anestesia geral. Achou ponto de sangramento? Cauterizo.
por enquanto está nessa. Depois desse estudo eu vou falar se pode fazer só isso mesmo ou não. E quando não acha o ponto de sangramento, a gente discute se faz só esfenopalatina ou se faz a esfenopalatina com etimoidal também. Depende de qual suspeita eu tenho aí nesses casos. Aí, só para deixar de novo o que tem na diretriz, não é o que a diretriz fala, tá? O que a diretriz britânica fala de uma cirurgia ótima para epistaxe grave? Anestesia geral, exame endoscópico da cavidade nasal, como a gente faz, eletrocauterização dos pontos de sangramento, como a gente faz, só que eles colocam e cauterização da esfenopalatina. E aí ele coloca que a cauterização da etimoidal anterior deve ser reservada para casos refratários ou com algumas peculiaridades, a gente discute depois, Aqui. anterior. E para o americano, ele não especificou uma técnica adequada, vamos dizer assim, para epistaxe grave. Tá? Então, só para dizer que o que eu estou falando é uma coisa nossa da escola, mas não necessariamente está de acordo com o que as diretrizes, tanto da Europa como dos Estados Unidos, vêm falado. Então, esse é um slide que eu coloco já acho que desde o ano passado, ano retrasado, nas minhas aulas de epistaxe. Eu fiquei muito orgulhoso que o professor Aldo utilizou numa live dele da BOL. Quer dizer, quando você é citado pelo seu professor, é uma coisa, você zera seu padrão de aulas, né? Aí já pode começar tudo de novo. Então, o que a gente coloca lá na escola? Conduta de urgência é tamponamento. Então, você tem que fazer parar de sangrar. A cirurgia só é realizada com o paciente estável, preferencialmente. Ah, mas eu não consegui parar. Tudo bem, aí leva, mas a ideia é que você pare o sangramento lá na sala de emergência e depois opere. Cirurgia de epistaxe não é só depois de antero-posterior, que era uma conduta que a gente tinha na escola. Só ia para o centro cirúrgico depois que eu passasse o Foley. Tem outros critérios. Às vezes a gente já levou o paciente até sem estar sangrando no momento. Então não dava nem de tampão, porque tinha muita recorrência. Esse é muito interessante. Quanto mais comorbidades, mais o TAP apresenta risco. Então, aquela ideia de, puxa, esse paciente é coronariopata, anticoagulado, não sei o que lá, não é melhor deixar só de tampão? Toma cuidado, porque esse talvez seja o mais perigoso deixar só de tampão, porque o tampão leva a hipóxia pode dar arritmia cardíaca, a arritmia pode dar uma FA, pode soltar um êmbolo, pode dar um monte de problema. Então, discute bem com o clínico do paciente também. Procurem sempre que puder o ponto de sangramento. Tá? Isso foi a grande mudança da minha conduta de 4 anos para cá. E lembra das regiões altas. Tá? Epistaxe não é só na esfenopalatina. Isso que era o que eu tinha para falar bem rapidamente. Eu sempre gosto de colocar esse slide do nosso grupo lá. Eu sou concursado da escola, o Luciano também está em concurso e o Paulo também. Mas os outros são todos voluntários que agregam demais lá para o nosso serviço. Então, nada do que eu mostro, essas coisas que eu estou mostrando para vocês, epistaxe principalmente, nada disso seria possível sem esse grupo todo aqui e sem os fellows que foram passando de ano a ano e os residentes, porque na prática são eles que acabam fazendo essas cirurgias. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a todos eles e deixo aqui meus contatos. Acho que a maioria eu até tenho de contato de Instagram, de WhatsApp, muito de vocês, a gente vai se falando, mas só para deixar bem claro que o dia que vocês precisarem entrar em contato, tirar alguma dúvida, dar um oi, fica à vontade. O meu WhatsApp é esse daqui, para mim é um prazer falar com vocês. Acho que eu paro minha parte aqui para o Alessandro poder falar alguns casos agora. Deixa eu descompartilhar. Estou aberto aí para dúvidas de vocês, enquanto o Alessandro vai... Posso te perguntar uma coisa, Makoto? Claro, Diego, à vontade. Então, não sei se essa resposta até é possível, assim, mas dada a sua experiência, talvez você consiga entender o que eu queria perguntar. Assim, eu tinha até mandado essa pergunta na live da BOL, mas, enfim, são muitas, né? Às vezes não dá tempo de perguntar. Mas, assim, minha pergunta é, existe algum dado de história, de avaliação clínica endoscópica, né, nesses pacientes com epistaxe que te faz pensar que talvez aquele procedimento cirúrgico seja maior do que o que você espera inicialmente? Assim, por exemplo, sendo mais claro, tem algum caso que você parte para cirurgia, você já indicou, você sabe que ele vai precisar de cirurgia, né? Sim. Então, tem algum caso que você já parte achando, esse caso aí eu acho que vai ter que ser esfeno com etimoidal ou até maxilar. Se tem alguma coisa, né, nesse feeling aí seu que te faz pensar mais ou menos assim?
Diego, bem colocadinho. Deixa eu achar um negócio aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tem alguns critérios nossos, sim, que a gente leva um pouco em consideração para Epistache. Deixa eu ver se consigo compartilhar isso daqui rapidinho. Esse aqui eu tinha até mostrado na live. Esse é clinicamente eu uso isso. A gente bate muito nisso daqui. Geralmente, quando é etimoidal, a história clássica do etimoidal é de sangramento intermitente. Então, geralmente, é um paciente que não vem sangrando no momento do atendimento. Mas ele vem, assim, com aqueles estigmas de sangramento grave, mas na hora que se atende, ele não está sangrando. Tanto que a regra na escola chegou paciente que tá tudo sujo de sangue, tá com toalha de sangue, mas na hora que você está atendendo não está sangrando, é para deixar ele algumas horas lá no pronto-socorro. Porque, inevitavelmente, depois de umas 2, 3 horas, ele volta a sangrar tudo de novo. Tá? Então, esse é o clássico do etimoidal. O sangramento de esfeno tem 2 características. Uma é que, geralmente, ele chega sangrando. Então, é aquele paciente que vem sangrando para você já durante o atendimento. E o outro, isso não é dado ainda que eu posso bater o martelo, mas o que a gente tem percebido lá na escola é que os pacientes que têm uma maior relação entre hipertensão, então os pacientes hipertensos de base, geralmente é os que a gente não encontra muito ponto de sangramento, não sei por quê. Esses acabam indo mais para a ligadura da esfenopalatina. E aí, os de ponto, em compensação, os que a gente acha ponto de sangramento geralmente são os que caem mais o HB. Então, aquele paciente, eu já tive paciente lá na escola que caiu 4 pontos de HB, teve uma senhora que caiu 6 pontos de HB, e nesses que caem muito HB, a gente encontra geralmente um ponto de sangramento, sabe? Então, tem essa dualidade. Os que caem muito, geralmente, é ponto de sangramento. Os que são hipertensos a gente não acha muito, aí acaba indo mais para a ligadura. E para etimoidal, a gente leva algumas considerações. Hoje em dia a gente tem feito muito menos etimoidal, mas antigamente, quando a gente não fazia essa busca sistemática, eu considerava indicação para etimoidal. Se no atendimento o pessoal via sangramento vindo de cima, aí a gente já ia direto para esfenopalatina mais etimoidal. Se pós-trauma, geralmente a gente já ia direto para esfeno com etimoidal. Idosos era uma indicação meio relativa, porque a gente não queria levar 2 vezes o centro cirúrgico, então já ligava as 2 artérias. E qualquer outro... Acho que eram esses. Quando cauterizava e não resolvia, né, professor? Talvez cauterizava lá no ambulatório, lá num ponto alto. Já tive um caso que é o pai de uma colega nossa, otorrino, ela mesmo cauterizou, ela viu o ponto lá no septo, após o tubérculo septal lá, cauterizou, a gente depois colocou no centro, aí cauterizou, mas via que aquilo ali, a princípio a gente percebia que não ia evoluir bem aquele sangramento, ele já tinha sangrado várias vezes, de forma bem recorrente, como a característica típica que você bateu firme e muito brilhantemente, muito importante falar mesmo, esse aspecto para chamar atenção, mas assim, aí a gente fez a ligadura da etimoidal, e a gente aí fez por via Lynch, porque a gente não fez tomografia e tudo, e também a gente achava que era bastante seguro, era técnica que a gente tinha mais habilidade, estava acostumado a fazer, e ele saiu muito bem, ele é corredor e tudo, então ele já tinha feito as cauterizações e não tinha meio que resolvido, né? Com gelfuan, colocava gelfuan depois de cauterizar, protegia o ponto lá para cicatrizar, e não cicatrizava, né? Mas você sabe, Alessandro, que é difícil fazer mesmo fora do centro cirúrgico, é bem trabalhoso de fazer. O único que tem feito mais de rotina é o Léo Balsalobre, que ele fala que no pronto atendimento lá do Edmundo Vasconcelos, né, que é da onde é o serviço deles, tem um bisturi elétrico lá no pronto-socorro, então ele acaba cauterizando, mas eu acho bem difícil. No centro cirúrgico, acho que não tem problema nenhum fazer a ligadura da esfenopalatina também. É o que eu falei, eu não tenho certeza se só fazer a cauterização é o suficiente. A gente ainda está estudando isso.
Mas eu acho que o contrário só que a gente tem que mudar na cabeça dos otorrinos, que não pode só ir direto para esfeno e não fazer a procura dos pontos de sangramento. Isso é uma coisa recente, que a gente tem mudado de uns tempos para cá. Porque isso eu posso bater o martelo para vocês. Quando a gente só ia na esfeno, é o que eu falei, era 85% de sucesso. Ou seja, eu falhava em 15%. 15% é bastante coisa. Professor, tem duas questões aqui no chat, vou passar para você, tá? A Daiane Mata perguntou, quando você faz o tampão AP só com a sonda de Foley ou também com as gases? E qual a sua experiência com esse tampão AP, anteroposterior, no caso? Olha, o nosso tampão lá da escola habitualmente é com Foley mesmo. E vou ser bem sincero para você, mesmo fora do ambiente universitário, quando eu vou para um tampão anteroposterior, eu já estou pensando em levar para o centro cirúrgico mesmo, né? É muito raro você não levar para o centro cirúrgico. E aí, o que eu prefiro até o Foley, que é para machucar menos o nariz. Porque isso foi uma grande mudança mesmo de conduta nossa. Que quando eu era residente, por exemplo, o recomendado era fazer aquele tampão de gás que eu colocava 6 gases dentro do nariz. Eu falo que meu recorde foram 9 gases num paciente acordado e 15 gases num paciente da UTI entubado. Mas, assim, a gente se orgulhava dessas coisas, mas claramente não é uma coisa muito legal que vai acabar machucando o nariz do paciente. Então, aquela de bonequinha, né, que a gente falava, que era fazer a gase enroladinha com os 3 fios, nossa, isso a gente não faz há muito, muito tempo mesmo lá na escola. Então, a gente prefere ir com Foley. E aí, do Foley, aí outra invencionice nossa também. Como a gente não está mais com o intuito de usar o Foley como tratamento, mas sim como paliativo, eu até prefiro, às vezes, colocar o Foley tentar insuflar o Foley na parte posterior do nariz, e não na rinofaringe e tracionar. Porque na rinofaringe tracionar, obrigatoriamente eu vou ter que fazer aquele curativo na frente do Foley que vai pressionar a asa do nariz. E assim, eu não sei a realidade de vocês no Santo Antônio, mas para a gente lá na escola, às vezes os residentes passam um tampão às 8 da manhã, manda o pedido para o centro cirúrgico, a gente vai operar 10 da noite, meia-noite só. E essas 12 horas com o tampão pressionando, às vezes pode ser o suficiente para dar um pouquinho de necrose de asa de nariz. Então, eu particularmente, como é uma coisa temporária só, às vezes eu tento, em vez de insuflar na rinofaringe, que é você vê abaulando o palato, eu tento insuflar como se fosse na coana, lá no osso palatino. É um pouco pior porque dói, viu? Na hora que você insufla, o paciente sente dor. Mas aí, só de insuflar lá, o Foley já fica preso. Aí eu coloco alguma gase aqui na frente só para não sangrar pela frente, mas não vai ficar pressionando a asa do nariz, sabe? Quantos ml, professor? Então, aí depende de quanto couber. Às vezes vai 15, 20 ml, às vezes vai mais até. É que começa a doer. Diferentemente do tampão do Foley na rinofaringe, que não dói, na coana o paciente sente dor. Aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Beleza. Vou fazer mais 3 perguntas antes da gente passar para os casos, tá? Para a gente aproveitar bastante também aí os casos de vocês. Bom, a Juliana Beduski perguntou: paciente de 5 anos com Bernard Soulier. Eu dei um Google rápido aqui, uma doença hemorrágica hereditária plaqueta, com acho que trombocitopenia, plaquetas gigantes e tendência a sangramento. Epistaxe recorrente, cada vez de um ponto diferente. O que teria de opção para tratamento? Juliana, grande pergunta. Quando você começa a entrar nessas coagulopatias, aí sempre vai tentar ir para a base, mas geralmente quando nessas doenças hereditárias você não consegue tratar a doença de base, né? É o mais difícil. A questão aqui do epistaxe recorrente eu levo muito em consideração a repercussão, né? Porque o que vai ter para você fazer? É mais ou menos o que a gente acaba fazendo para a telangiectasia hereditária. Você vai do mínimo para o mais agressivo. O mínimo é só cauterizar. Às vezes é levar no centro cirúrgico, cauterizar os pontos de sangramento, mas isso é temporário. Depois de meio ano, depois de um ano, vai voltar a sangrar tudo de novo. O que eu faço muito nesses casos eu recomendo bastante hidratação para tentar formar hidratação com gel, que é para tentar formar um filme mesmo de gel para não ter muito trauma do ar.
mas, em última análise, o que você vai acabar tendo que fazer nesses casos é fechar o nariz. Esse que é o grande problema, né? Entre o tratamento simples e o tratamento complexo, tem um gap aí que a gente não tem muito o que fazer. O que eu já vi para esses casos hereditários é você tentar usar laser, que talvez durasse mais tempo. Vou ser bem sincero, eu sou meio contra laser no nariz. Acho que essa é a única indicação que tem de laser no nariz, é para esses sangramentos mais chatinhos. Eu já vi gente usando... Aí o pessoal começa a usar tecnologia para tudo isso daí. Eu não sei se tem evidência, mas eu já vi gente usando radiofrequência para tentar cauterizar esses pontos e não ser uma cauterização tão agressiva como o do eletrocautério. Mas eu não uso nada disso, não. Esses casos mais chatinhos, eu acabo tentando cauterização elétrica mesmo. E quando começa a ter repercussão de queda de HB, essas coisas, aí você tem que considerar que o paciente fechar o nariz. E a prótese... Vocês têm experiência aí, Alessandro, com Rendo Osler-Weber? Na verdade, a gente tem alguns casos lá e a gente está pensando agora em fazer o molde na narina do paciente, porque até a gente aprendeu isso agora com o grupo lá de vocês, com o Miguel Tepedino, que aprendeu com o Carl Schneiderman, e aí que tem livro só de hemostasia e tal. E aí eu achei muito interessante e a gente quer implementar isso, fazer o molde como se fosse para aparelho auditivo, mas na narina do paciente, deixa por 2 dias e evita que o fluxo aéreo traumatize aquele vaso dilatado, ectasiado e tal, e tem a parede muito fina e sangra fácil, né? Legal. Acho que é até melhor, né, do que você já ir direto para fechar a abertura narinária, né? É progressivo, talvez, como mesmo o senhor comentou aí. Exato. Bom, a Jéssica Ramos, que é residente aqui do serviço, perguntou: com relação à ligadura da maxilar, quando você acha que é necessário esse procedimento na sua prática? Acho que a gente... Bom, vou falar rapidamente que a gente tem casos também que a gente vai mostrar isso daí. Para maxilar, eu estava tentando lembrar, quando estava conversando com o Alessandro, estava até tentando lembrar a última de maxilar que a gente tinha feito na escola. Eu acho que faz uns 5 anos que a gente não tem feito ligadura de maxilar para epistaxe. A gente acaba fazendo panjofibroma, mas para epistaxe fazia um tempinho. O problema da ligadura da maxilar é que você vai ter que abrir a fossa ptérico-palatina, um pouquinho dela, né, pelo menos, para você conseguir acessar adequadamente. Não é uma cirurgia tão simples, porque a maxilar fica meio escondida no meio da gordura. Às vezes, a dica que eu dou sempre para os residentes lá, para os fellows, é para procurar pulsação mesmo, que você vai vendo pela pulsação, você acha onde que está a maxilar, aí você começa a dissecá-la adequadamente para você fazer a ligadura. Aí de maxilar, Jéssica, eu já fiz ligadura só cauterizando, eu já fiz ligadura passando algodão e dando nó lá, com vídeo mesmo. As duas formas dão muito certo, não tem muito problema, não. Maravilha. E a pergunta do Dr. Davi Sobral, que é preceptor aqui do nosso serviço também, se você já pegou algum sangramento da subseptal? Só com... Na verdade, eu já vi isso em cirurgia de septo mesmo, que às vezes a gente pega lá, ela sai junto com num ramo da labial, né? Ela acaba pegando quando você vai fazer a remoção lá da crista mesmo, às vezes a gente acaba pegando, mas como epistaxe espontânea, não me recordo não, Davi. Perfeito. Bom, tem algumas perguntas, mas acho que a gente pode passar para os casos de Alessandro e aí a gente depois vai retomando essas perguntas que já foram enviadas para a gente também aproveitar aí a discussão. Talvez algumas perguntas já sejam respondidas aí ao longo. Alessandro, quando quiser. Pronto, está compartilhado aqui, certinho. Tá. Se puder botar só em modo de apresentação, que aí amplia. Está ouvindo aí? Sim, estão ouvindo bem. Joia. Então, é um prazer participar da sessão. Eu queria agradecer muito a coordenação do NOBA e do Hospital Santo Antônio, ao doutor Eduardo Barbosa e ao chefe do serviço do Santo Antônio, o doutor Rosauro. É uma honra, é um prazer enorme estar com vocês e o
com o professor Makoto, que assim nos passa todo esse know-how incrível que ele tem e que faz a gente, cada dia, crescer mais e gostar mais de epistaxe, que é um assunto extenso, envolve a hemostasia, envolve praticamente tudo que a gente trabalha, não é, em termos de cirúrgicos e na emergência a importância é muito grande. Bom, vamos passar aqui para os casos. Antes eu vou falar só do que o professor já comentou, o guideline americano novo. É um guideline importante, que eu acho, porque sistematiza o conhecimento. Eu acho que todo otorrino, que eu gostaria, o ponto aqui é falar, deve ter familiaridade com o que está escrito no guideline e, lógico, daí criar um pensamento próprio, um juízo um juízo crítico a respeito do assunto de cada diretriz do guideline. E o que o professor Makoto traz é justamente esse debate crítico e essas ideias que vão se sustentando em evidências, como está nos trabalhos que a equipe vem publicando. Então, as diretrizes do guideline vão dos tratamentos primários, fatores de riscos, até os tratamentos mais complexos. E sempre alertando para as situações que vem incrementando nos dias atuais, que foi um dos pontos que a gente comentou, do uso mais crescente de anticoagulantes, antiplaquetários, no COVID, a questão da anticoagulação em pacientes que faz parte do protocolo do tratamento. E também o guideline traz a questão da telangiectasia hemorrágica e questões que nós, como otorrinos, temos a obrigação de estar familiarizados, porque, no final das contas, nós vamos tratar, e melhor do que ninguém, vamos saber tratar esses pacientes, mais do que intensivista, mais do que emergencista, mais do que outros, lógico, não menosprezando que esses colegas vão contribuir muito, né? Aqui somente para falar da força de recomendação, a questão da endoscopia nasal, que, como o professor falou, não está realmente, muito clara a situação de definição do papel da cirurgia endoscópica e qual é a cirurgia indicada, mas, de qualquer forma, é muito importante a gente ter essa ciência e se familiarizar e incrementar a nossa discussão com dados, com boas evidências científicas. Aqui, só para a gente rever bem rápido, a questão já comentada da rede de anastomose riquíssima e complexa do sistema das artérias etimoidais anteriores, ramos anteriores da etimoidal anterior, os ramos posteriores os ramos da etimoidal posterior, que são, vamos dizer assim, direcionados e se anastomosam com essa bifurcação da naso septal. O tronco aqui vira um tronco superior que cria uma anastomose, aí vem um tronco mais inferior que vai se anastomosar lá com o ramos da palatina maior, que vem do forame incisivo. Aqui a parede lateral também com a rica anastomose, a rica vascularização, a anastomose. E aqui a gente vê o problema da epistaxe na emergência, e é um drama para a família, para o paciente, para... Alô? Estamos ouvindo, sim, pode continuar. Alô? A gente está ouvindo, Alessandro, pode continuar. Perfeito, tá bom. Eu só quis chamar a atenção com esse slide a questão do drama também para nós, porque, inclusive, os menos experientes, quando se deparam com aquele sangramento muito intenso, e é sangue pelo nariz, pela boca, e mela bastante, até
não só lenço, mas vai melando prateleira, tudo que vem pela frente. Então, ainda numa época de pandemia, aquela situação, a gente tem que estar com uma sistematização muito rápida na cabeça para a gente ter uma conduta já baseada em boas evidências bem definidas. Vou passar para os casos rapidamente, então, aqui agora. Esse caso número 1 foi de 2007, sexo masculino, JS, com 56 anos. Ele era hipertenso, tinha dislipidemia, usava simvastatina, losartana e AS. Tinha um histórico familiar de AVC. Ele foi um paciente transferido do HGE para o Hospital Santo Antônio devido a uma epistaxe volumosa, persistente, em uso de um tampão anteroposterior com a sonda de folha à esquerda. É um paciente que, ao desinflar o CAF, ele apresentava ressangramento. Então, eu vou começar a colocar aqui as opções de conduta para que vocês vão observando, eu vou lendo e vocês vão discutir aqui com a gente para a gente definir a melhor conduta possível. Então, a conduta reduzir rapidamente a pressão arterial com antihipertensivo, transfundindo concentrado de plaquetas, ácido tranexâmico venoso e refazer o tamponamento. Essa seria um conjunto de condutas adequada a esse caso. Então, se alguém quiser comentar, eu acho interessante colocar assim, porque a gente exercita e absorve mais rapidamente a sistematização das condutas, né? Alguém optaria por essa conduta A? Ninguém, não é? Alessandro, eu posso só dar um comentário? Na verdade, acho que, para ser bem sincero, não existem condutas erradas aí, não, né? Isso, é a melhor conduta. Acho que a única coisa dessa conduta A que eu não faria seria transfundir plaqueta nesse primeiro momento. Mas, às vezes, isso é uma dúvida que eu tenho também. Quando vem um paciente de outro serviço, eu até queria saber a opinião de vocês. Quando vem um paciente de outro serviço tamponado, vocês refazem o tampão? Vocês dão uma checada para ver se o tampão estava bem feito, tudo? Porque é uma dúvida que eu tenho. Será que o tampão foi adequado? Será que conseguiram lá no momento fazer um tampão bem feito? Então, de rotina, vocês acabam trocando aí o tampão? Olha, eu particularmente, me permite dar a minha opinião aqui Com certeza. Dá todos. É bom que todos participem, se tiverem. Eu sempre reviso assim o tampão, porque não raro esses pacientes, na verdade, na maioria dos casos, esses pacientes vêm de PAs clínicos, né, em que o otorrino não é uma realidade. Então, às vezes, o cara vem até com um dedo de luva, uma coisa assim que parece bem feita, mas que está só no vestíbulo, né? Então, eu sempre dou uma checada, né? Costumo ter isso como conduta de rotina, aí não sei a opinião de vocês. Eu concordo, então. Eu também tenho essa dúvida. Porque a gente sempre vai ficar naquela, né? Puxa, será que... Como é que tá esse tampão, né? Então, mas é legal que vocês também têm essa dúvida. É uma dúvida que eu sempre tenho. E aí, se optar por isso daí, essa sua alternativa A basicamente o atendimento inicial que a gente faz aqui na escola, viu? Quando chega um paciente nessa situação, o primeiro atendimento, sentamos lá na cadeira, tudo, revisar o tampão, se der já dar algum antihipertensivo sublingual ou via oral. O ácido tranexâmico a gente tenta fazer de rotina também, mas geralmente não faz no atendimento. Seria, por exemplo, refazer o tampão, aí ele vai lá para a medicação, aí faz o ácido tranexâmico, faz algum antihipertensivo, tudo. A gente tem usado bastante também o ácido tranexâmico, apesar que para epistaxe assim não tem muita evidência, né? Mas a gente acaba usando também. Mais alguém para comentar? Alguém faz diferente aí? Eu só queria colocar um ponto aqui, que eu realmente escrevi aqui essa palavrinha aqui, rapidamente, é um ponto assim, de que a gente tem que ter um pouco de cuidado também nessa redução um pouco rápida demais, não é? Essa
redução abrupta da pressão, pode ser que o paciente possa baixar muito a pressão e causar lesão de órgão-alvo. Então, isso é uma questão que deve ser discutida, essa redução, e a pressão deve ser bem monitorizada, lógico, discutida com o clínico, o colega, o que for, que esteja tomando conta também, assistindo o paciente. Em relação a transfundir as plaquetas também, professor, a gente tem que pesar risco-benefício de fazer a transfusão. Esse paciente tem histórico de familiar de AVC, é um paciente que pode ter um risco de também desenvolver alteração trombótica. Então, talvez a gente consiga tratá-lo sem transfundir as plaquetas. Então, assim, tudo é discutível, né? É isso que a gente está tentando aqui achar uma melhor opção, talvez, né? Melhor conduta. Mas o ácido venoso seria muito bom, né? Interessante. Oi? Léo? Oi. Roberto Tunes, tudo bem? Ô, Beto, fala aí. Então, eu acho que esses pacientes, antes de mais nada, merecem um manejo no sentido de administrar emergência médica. Então, assim, é fundamental que esse paciente tenha uma venóclise, né? Ou seja, você pega uma veia de um paciente, já hidrate o paciente, você já maneja ali o sangramento com o tampão, mas já observando, solicitando exames adequados para esse paciente já na vigência desse momento, né? Ou seja, você consiga lidar com o paciente como um todo, não só na visão de um paciente que está com epistaxe. Eu acho que isso é um erro, né? O otorrino olhar para o sangramento em si. O otorrino deve olhar para o paciente como um todo. E, a partir daí, tratar da melhor forma possível. Perfeito. E eu concordo na questão de refazer tamponamento. A gente sempre testa o tamponamento que está feito, se está realmente bem posicionado, se está adequado, se vai... Lógico, pesando a questão do desconforto do paciente, um paciente que a maioria das vezes já vai reclamar muito, ele já queixa muito de estar incomodado com aquele sangramento, com a dor do tamponamento nasal anteroposterior. Mas, de qualquer forma, é um paciente que já veio tamponado e, entre aspas, estaria mais ou menos já ajustada a questão do tamponamento bem feito e que não responde. Aí, nós iríamos para o B. Alguém gostaria de falar se trocaria para o tampão absorvível embebido com transamin? Olha, Alessandro, essa alternativa é válida também, mas se o sangramento for muito intenso, acho que ele não vai, tampão absorvível nesses casos não vai ajudar tanto, né? Perfeito, professor. Então, aí só para complementar, pegar o gancho, quando que você indicaria mais assim tampões absorvíveis com ácido tranexâmico tópico? Olha, é mais em situações de sangramentos mais leves, em pacientes que... Aí na coagulopatia talvez ajudaria, que você não quer ficar tirando e colocando muito tampão, aí você usaria um absorvível. E até eu ia responder agora para a Leila aqui no chat, para Leila, perdão, para a Michelle aqui no chat. A Leila falou do S-Point, realmente mudou bastante. E para a Michelle perguntou se a gente usa a solução tópica de transamin. Na verdade, é o que eu falei, não tem muita evidência que ele pare epistaxe grave, né? O que o transamin ajuda, por exemplo, que a gente faz sempre de rotina, eu ia até falar também nos meus casos, que é de sangramento de intraoperatório, é que realmente ele ajuda no campo cirúrgico. Para você fazer uma cirurgia endoscópica, o transamin ajuda. A gente dá até antes de começar a cirurgia, já faz na indução anestésica. Mas esses tampões, os absorvíveis, a gente acaba nem diluindo daí. A gente coloca o transamin na cúpula mesmo, embebe, no caso da cirurgia, embebe em algodão, mas aí para epistaxe, o transamin para mim na epistaxe grave é meio que dar uma benzida para você tentar ajudar mais aí o seu psicológico aí na condução do sangramento, mas ele não tem muita evidência para que vai mudar. Mas aí essa alternativa B seria muito legal para esses casos de coagulopatia com sangramento leve,
que você não quer ficar manipulando muito esse paciente. E aí, o senhor acha que seria bom, por exemplo, nos casos que estão na UTI, em uso de anticoagulante, como nos COVID-19? Aí eu acho que ajudaria. De novo, não tem estudo mostrando que faz diferença, por exemplo, de deixar só um tampão absorvível. Até porque, dependendo do grau de anticoagulação, isso acho que eu tinha respondido para a Mari, aí, que é residente de vocês, que dependendo do grau de anticoagulação, a questão é resolver a anticoagulação. Aí o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico, ele não ajudaria tanto nesse ponto da anticoagulação, né? A questão é mais para ajudar mesmo, mas ele não é o principal da história. Ele realmente, professor, ele não vai reverter o efeito do anticoagulante nem do antiagregante, mas, assim, pelo menos ele suporta a hemostasia. Pelo menos assim, é o que a gente vê em alguns trabalhos, a tendência de se usar, de verificar que ele tem evidências boas de dar o suporte na hemostasia, mas não vai reverter o efeito de nenhum anticoagulante, nem antiplaquetário, né? É isso mesmo, concordo contigo. E o C, minha gente, cauterização química, o paciente já está tamponado, vocês iriam tirar o tampão para fazer na emergência ainda, na sala de emergência, alguma cauterização? Aí acho que entra no que o Diego falou da troca do tampão, né? Se você vai trocar o tampão e achou alguma coisa sangrando e quiser cauterizar, legal, né? Mas acho que só para isso especificamente, ficaria com um pouco de dúvida. Até porque a cauterização química, ele só funciona também para epistaxe leve, né? Muito, muito leve. Porque se eu for, mesmo o sangramento do Pseuba, se for um pouquinho mais fortinho, a gente já não consegue resolver com cauterização química, né? É como se o sangue lavasse o ácido tricloroacético ou alguma outra coisa que você vai usar para fazer cauterização química. Então, para cauterização química, a gente tem que tentar estancar ao máximo com vasoconstritor para depois fazer a cauterização química aí no local. Elétrica é o que eu falei, eu não tenho experiência com elétrica na sala de emergência. O único que eu conheço que faz isso é o Léo Balsalobo. Eu não tenho essa experiência, não. Tá joia. E a D, então eu já vou continuar. A D foi a opção que a gente teve. E aí a gente colocou o paciente na sala, a mucosa estava bastante sob anestesia geral, a mucosa muito machucada, e aí a gente decidiu fazer mesmo, já tínhamos procurado tentar, a gente verificou que não tinha nenhum ponto de sangramento bem identificado e partimos então para a ligadura tradicional da artéria esfenopalatina. Já tínhamos visto o septo, tudo direitinho, bem superior, não tinha nenhum sinal de sangramento, já tínhamos lavado a fossa nasal, aqui descolando o retalho, muco periosteal, com a identificação do forame esfenopalatino, a porção vertical do palatino, a apófise orbitária aqui, a porção aí, apófise esfenoidal, aí vai usar o bipolar, a gente vai usar o bipolar para cauterizar essa região do retalho muco periosteal, não em contato direto com o forame. Vamos observar se houve uma boa cauterização, se tem mais algum outro pedículo vascular, não tinha, o paciente saiu bem no pós-operatório, e no segmento teve alta no outro dia, sem tampão e tudo ok. Vamos partir aqui só para um caso semelhante, que eu vou mostrar a cirurgia, de um mesmo procedimento de esfenopalatina, mas já com o uso de um cautério monopolar ao invés do bipolar. Aqui já lavou o nariz, passou ali lavando, já aspirei, aí notei que tinha essa área aqui mais sangrentazinha e tal, mas não estava um sangramento muito ativo. De qualquer forma, cauterizamos, partimos então, depois que já checamos tudo, mas não tinha mais nenhuma outra área superior, partimos para a área da esfenopalatina e fizemos a cauterização.
e verificamos que, depois que descolamos o retalho, haviam dois forames, um pequeno, mais inferior, e um mais alto. Aqui a separação, a partição óssea separando, e aí usamos o monopolar para cauterizar na região do retalho, não na região do osso, né? Depois verificamos não tinha nenhum outro forame mais posterior. Colocamos gelfuan, o paciente também saiu muito bem, sem tampão no outro dia. Tudo ok. Agora vamos para o caso 2. Esse paciente de 2013, JS, sexo masculino, com 63 anos. Tabagista crônico, com doença pulmonar obstrutiva crônica, com uma alteração da função pulmonar importante, proveniente do interior da Bahia, com epistaxe volumosa persistentes, com várias tentativas já de tamponamento bilateral para resolver essa epistaxe, não resolvia. O paciente veio para o HGE e lá ele foi tamponado, fez o tamponamento antero-posterior, com sonda de Foley à direita, e anterior com o dedo de luva à esquerda. Onde ele ficou tamponado por 3 dias, antero-posterior, mas já tinha história de 8 dias. No total, eram 11 dias de sangramento. Esse último tampão antero-posterior, ainda assim, não tinha tido um sucesso grande. Bom, qual a conduta mais recomendada? Embolização de artérias etimoidais anterior e posterior, endoscopia sob anestesia geral, cirurgia. Trocar para tampões absorvíveis com ácido tranexâmico, que a gente já comentou, cauterização química. Então, a letra A, alguém acha que seria possível isso? Como é que seria possível? Alessandro, deixa eu só, primeiro, antes de discutir isso daqui, vídeos muito legais, parabéns. Aquela primeira cirurgia, inclusive a dissecção, ficou muito bonita, né? Parabéns. É gostoso, né? A gente fala de cauterizar ponto sangrante, mas fazer a ligadura da esfenopalatina é muito legal, né? A gente faz essa dissecção toda, encontra o pedículo, tudo é muito gostoso. Essas 2 cirurgias que você mostrou são muito legais, parabéns. Embolização de etimoidal, na verdade, não é feita, né? Porque tem um risco muito grande, né? De você ter um evento embólico aí para dentro do cérebro. Então, não dá para fazer. Então, tem que... Isso daí já descarta aí do nosso rol, infelizmente. Perfeito. Infelizmente, né? E a maurose, né? Porque ramos da tem a menor condição. Isso, e aí é contraindicado, né? Fazer embolização das artérias etimoidais anterior e posterior. A embolização nos Estados Unidos, ela ainda me parece que é muito feita, não é, professor? Pelo menos nesse guideline, eles só mostraram uma tendência de 2013 a 2010, passou de 3% para 10% um tratamento para epistaxe posterior, né? Que seria qual que é o problema também, Alessandro? Às vezes esses guidelines, né, não querendo ser chato, mas às vezes os guidelines são feitos por pessoas que não atuam na prática de urgência, né? Porque eu vou dar até minha experiência. O que eu vejo de epistaxe, claro, na escola eu não fico no pronto-socorro, então eu já pego o paciente já tamponado, já ido para o centro cirúrgico. E mesmo assim, nessa época do ano, por exemplo, os fellows já fazem mais essas coisas sozinhos do que comigo. As primeiras eu acabo entrando mais porque eu mostro qual que é o passo a passo que eu quero. Mas assim, lá na escola a gente vê bastante desses casos graves. Agora, eu trabalho também num pronto atendimento de otorrino de um hospital privado aqui de São Paulo. Nossa, eu tô lá, sei lá, acho que uns 10 anos, eu conto, assim, não dá 10 epistaxes graves que eu levei para o centro cirúrgico mesmo, em 10 anos, entendeu? Então, tem uma diferença de perfil aí, de proporção. Isso é uma das coisas que aqui no Brasil a gente só vê com o SUS mesmo, né? E talvez nos Estados Unidos, eu não sei também qual que como que eles conseguem drenar os pacientes, em que serviços que acabam tendo mais.
E aí acaba virando um pouquinho igual do EPOS, que a parte de sinusite aguda, o Fabrício perguntou para a Fockens uma vez que, mas esse negócio da aguda, do pós-viral, não sei o que lá, ela falou, eu mesmo não atendo muita sinusite aguda, porque não é a realidade dela, entendeu? Entendi. Então, às vezes o gráfico é feito por pessoas que não estão lá na emergência mesmo. Né? Faz a revisão da literatura, seleciona as revisões, os artigos bons, clínicos randomizados, controlados, e aí vão sem aquela experiência prática, né? Exato. Mas assim, só falando de embolização, tem alguns serviços em São Paulo aqui que tem grupos muito bons de embolização, então às vezes os pacientes são até direcionados para esses casos graves que não são atendidos primeiro por otorrino, que é um clínico que atende. Às vezes o pessoal tampona e manda para embolização, aí depois só que chama otorrino. Eu já vi situação dessas. Então tem isso também. Mas assim, hoje em dia não tem comparação a cirurgia, né, em relação à embolização, é muito mais cômoda para o paciente, né? Mais barata também para o serviço, né, de saúde. Exato. E no serviço que você tem otorrino e tem radiointervencionista, é sugerido, até o guideline fala, é sugerido primeiro que você faça uma abordagem sequencial, até porque, por causa do custo-benefício mesmo, de você ter custo-efetividade e, no final das contas, custo-benefício. Você faz a cirurgia primeiro, aí se você não resolve ou tem algum outro problema e tal, aí você pode fazer a embolização no segunda fase. Mas a letra B, endoscopia sob anestesia geral ou cirurgia? Esse paciente eu já preferiria ir direto para a cirurgia mesmo, sabe? Porque vocês já receberam o paciente, já trocou o tampão, já fizeram toda aquela parte, a parte clínica, vamos dizer assim, adequada. Esse caso é de 2013, né? Na verdade, a gente vai mudando as condutas com o passar dos anos, né? Antigamente, a gente até esperava um pouco mais mesmo. Vamos tentar segurar, ver se vai melhorar, tal. Hoje em dia, um paciente que chegasse com essa história, eu vou ser bem sincero, talvez nem trocasse o tampão e já levasse direto para o centro cirúrgico, para fazer troca e investigação, endoscopia sob anestesia geral. Mas em 2013 a gente fazia isso mesmo, ia lá, trocava o tampão, esperava mais um pouco, via se segurava ou não, aí só se não segurasse que você ia para a cirurgia, né? Perfeito. A C seria trocar os tampões absorvíveis com ácido tranexâmico para tampões absorvíveis. Bom, 11 dias de tamponamento anterior, com muito trauma, paciente referindo muito desconforto, ansiedade, família não resolve, está sangrando, paciente com problemas respiratórios significativos, aí seria muito difícil você resolver trocar por um tampão absorvível, né? Mas a gente toca para discutir. A cauterização química também na sala de atendimento não seria, a princípio, a indicação. A gente optou, então, para realizar a endoscopia, para procurar o ponto sangrante sob anestesia geral e a cirurgia. Aí foi realizada a cirurgia com a cauterização das artérias esfenopalatina e etimoidal anterior à direita. O paciente evoluiu bem, teve alta hospitalar no outro dia, sem tampões, sem evidência nenhuma de sangramento. Mas aí, no 6º dia após alta, esse paciente apresentou um ressangramento volumoso. E agora? Qual a conduta? Aí que começa a complicar a nossa vida, né? Já tem a esfenopalatina, entre aspas, e a etimoidal anterior, que foi externa. O Lynch está ok, e fez a endoscópica. Aí o que acontece assim, tem as duas opções, ir para uma embolização ou revisar a cirurgia. Na prática, o que a gente faz na escola é ir para revisão de cirurgia. Na revisão cirúrgica,
a depender do grau de intensidade desse sangramento, além de revisar a etimoidal, se está tudo paradinho, e revisar a esfenopalatina, muitas vezes o que a gente acaba fazendo, aí por isso da pergunta, inclusive, do chat, aí a gente começa a ir para maxilar, aí a gente vai cada vez indo mais para dentro, porque você começa a pensar que esqueceu algum ramo. A principal causa de falha que a gente via, quando a gente fazia só, não fazia a avaliação inicial e fazia só as ligaduras, no começo era que a gente esquecia algum ramo, né? Fazia a cauterização do primeiro, do segundo, tinha um terceiro indo lá para que era septal, que acabava deixando. Tanto que quando a gente fazia muita ligadura só de seno-palatina, sem as cauterizações de ponto sangrante, a gente pedia para a dissecção ir até o arco da coana, para a gente ir no rosto do seio esfenoidal, que era para ter certeza que você pegou o ramo septal. Mas às vezes está tudo cauterizado, você acaba tendo que ir mais para dentro ainda para garantir. E é uma coisa meio heróica, né? Que você fala, putz, não está dando certo, sangrou, a gente fez tudo direitinho, então vamos mais lá para proximal para tentar cauterizar mais, tentar abordar mais o tronco. Mas é um Deus nos acuda, né? Essa parte é quando a gente começa... É o que eu falei, a gente tinha 15% de falha quando a gente não procurava o ponto sangrante, era dureza. Então, aí a gente pensou realmente fazer a reabordagem cirúrgica para revisar, né, o caso. E aí, nesse planejamento, aí aqui eu vou colocar um vídeo de uma espécime anatômica na fossa pterigo-palatina, pterigo-maxilar e aqui pterigo-palatina, o fundo da fossa pterigo-palatina, com, nesse espécime, 2 forames fenopalatinos, um mais anterior, esse maior, mais posterior, já aqui no rosto do esfenóide, o bordo posterior dele. Aí aqui vai aparecer também na anatomia bonitinha aqui o forame pterigoídeo e o pterigopalatino, onde está com esse cordãozinho passando aqui, que a gente puxou aqui, passa a artéria pterigopalatina lá para a rinofaringe. Aqui por dentro da fossa nasal, do mesmo espécime, já por dentro, mostrando o forame esfenopalatino já no meato superior e o outro no meato médio. E aqui o canal pterigopalatino aqui, mostrando aqui o mesmo, já com uma visão com a ótica flexível aqui, para tentar olhar mais por dentro a anatomia, o seio esfenoidal vai aparecer mais lá em cima, tal. Então, a gente pensou muito na questão da complexidade mesmo anatômica, que uma variação anatômica, aí possibilitou essa falha, talvez a falha técnica de não ter pego o ramo aqui. O paciente já estava muito mexido, já sofrido tamponamentos diversos, cauterizações. Aqui um estudo também de espécime anatômica com 2 forames esfenopalatinos, um no meato superior, um no meato médio. Aqui triplo, com 2 no meato superior e 1 no meato médio. Aqui um já mais posterior, esse daqui, que é o que o professor falou aí, que a gente não pode esquecer de ir lá atrás e dissecar mesmo. Então, foi realizada a nova cirurgia com a ligadura da artéria maxilar. Como eu falei, aqui foi transantral, porque o paciente estava já cauterizado, tinha sinéquias, devido aos tampões anteriores e tal. Então, foi mais fácil, mais rápido e fazer por via transmaxilar. E aqui a gente dissecando a artéria, seguindo a pulsação dela, e vamos colocar o primeiro clipe aqui, mais embaixo. Observa que o clipe pegou toda a extensão do diâmetro dela, e aí vai mais um outro clipe para assegurar que não vai haver ressangramento, e realmente não houve. Então, o paciente teve alta hospitalar precoce mesmo, eu acho que, talvez, não me lembro bem direito, mas foi 1 dia ou 2 dias só, e ficou no hospital. E teve segmento excelente, sem mais decorrência, voltou lá para o interior dele, ficou muito bem. Tratou a SINEC e tal, resolvido o problema. Boa,
Santa Dulce ajudou aí. Ah, a gente tem que ter um pouquinho de ajuda também, senão a gente não consegue fazer as coisas, não. Sempre. Pistache é complicado. Sabe, posso só fazer um comentário? Você colocou uma foto de dissecção óssea. É até legal isso para os residentes. Isso aí chama classificação. Essa mesmo. Isso aqui chama classificação osteológica de Warren. Ele classifica os forames esfenopalatinos em 3 tipos, em 3 classes. O primeiro, ele fica só no meato superior. O segundo, tipo 2, fica do meato superior indo até o médio. E esse é o tipo 3, que ele faz 2 forames separados, um no superior, um indo para o meato médio. Então, apesar da abordagem que a gente faz via meato médio, né, que a gente vai lá embaixo da concha média, mas na hora que a gente começa a dissecar, que vai empurrando parte lá da inserção horizontal da concha, você chega no meato superior. Então, apesar da entrada da dissecção ser pelo meato médio, a gente chega até o meato superior. Esse é o classe 3. Esse é o mais raro, na verdade, dos 3. O mais comum é o classe 2, que vai do superior até o médio. É o forame mais comum. É só uma curiosidade. Só uma dúvida, aproveitando. O senhor faz etimoidectomia para fazer ligadura de artéria esfenopalatina? Não, nem tem alguma coisa ou não? Não. Eu faço uma palpação da fontanela, para ir onde está molinho é que está ainda na fontanela, e quando fica duro eu sei que está no osso palatino. Aí eu começo a dissecção nesse nível. Quando ele já está mais duro, aí tem que só tomar cuidado que a dissecção às vezes não dá 1 centímetro, já está na artéria. Às vezes é meio centímetro, 4 milímetros, você já chega na artéria. Então tem que só tomar cuidado com isso. Mas eu prefiro fazer assim, eu não costumo abrir um maxilar, não. E para esse forame mais meato superior também não faz etimoidectomia nem anterior, não, né? Não precisa não, que você vai dissecando, como você vai indo subperiosteal, na hora que você disseca e manda todo o retalho para medial, você já meio que abre um pouco desse espaço, então não precisa fazer uma etimoidectomia clássica assim não, sabe? Aí só respondendo também a Mari, ela perguntou se a gente poderia ter feito uma angiografia. É que se a gente fizesse uma angiografia nesse caso, provavelmente já faria embolização junto, né? Não sei se seria o caso de... E aí você aumenta o custo, né? Só da angiografia você aumenta o custo aí. Questão de SUS, a gente acaba deixando as angiografias para os casos mais que precisam muito, né? Tipo angiofibroma, glomos, essas coisas. Mas pode, não tem problema. Se um serviço tem um sistema bom aí, uma parte boa de embolização, de angiografia, não teria problema também. Mas eu não me convence que vale a pena, viu? Sinceramente, não acho que é uma coisa custo-efetiva. Então, para finalizar, realmente, nosso pensamento é igual ao do professor Makoto mesmo, localizar o sítio de sangramento, no exame físico, a rinoscopia anterior, importantíssimo, aí no assoalho, no septo nasal anterior, que é o mais prevalente na área de Kielce-Bar, mas você pode tentar exame posterior, fazer endoscopia nasal, bem feita, bem completa, a anamnese, importantíssima para você ver a história familiar. Tem um parente de primeiro grau com história de telangiectasia hemorrágica, tem telangiectasias na face, o exame físico bem completo, na mucosa, história de epistaxe, tudo isso aí, para compor os critérios. Já tenta, então, restabelecer, vai do simples ao mais complexo, da forma mais sistematizada possível e sempre pensando em evitar, prevenir as complicações. Eu acho muito importante a gente pensar muito que o tamponamento previne a aspiração. Então, quando vai levar para o centro, não está sangrando, mas de repente sangra, eu já vi, e aí acontece, o anestesista tem dificuldade de entubar, numa situação dessa pode ter hipóxia, e aí uma série de complicações que vão em crescente, né? Avaliar a questão da hipovolemia, repor, questão laboratorial, anemia, as complicações de sinusite, e sinusite é uma das complicações mais frequentes, inclusive, da ligadura, da cirurgia de ligadura das artérias, né, dos pedículos vasculares da esfenopalatina, septicemia nos pacientes em UTI,
nefropatas, hepatopatas, a questão das necroses de cartilagens e asa nasal devido aos tampões prolongados, mal posicionados, e também as sinéquias e as perfurações. E fica as conclusões e a mensagem de sempre a gente individualizar o doente com a sua patologia e buscar o tratamento que encaixe naquele perfil de doente, estar preparado com equipamentos e todo o armamentário para utilizando a melhor técnica e pensando em evitar as complicações. Vamos lá no seu caso, professor, agora aí nos seus casos aí. Vamos lá. Eu conversei com o Alessandro para a gente colocar, só mostrar. Não sei se vocês já conhecem. Bom, vamos mostrar agora como preparar uma espuma hemostática para sinusectomias. Então temos aqui uma cuba com soro professor, dessa cuba a gente já deixou por algum tempo uma esponja a hemostática. gente só está vendo o som, porque por causa do compartilhamento da tela. Duas seringas de 20 ml. Alessandro, se você puder retirar a sua tela de compartilhar. É isso. Aí. Agora. Pronto, agora pode compartilhar a sua, doutor Laconte. Acho que ele saiu sem querer. Daqui a pouco ele está voltando. Desculpe, apertei o botão errado. Tranquilo. Desculpa. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, vamos mostrar agora como preparar uma espuma hemostática para sinusectomias. Então temos aqui uma cuba com soro fisiológico. Dentro dessa cuba a gente já deixou por algum tempo uma esponja hemostática, utilizada tradicionalmente nas cirurgias. Duas seringas de 20 ml, uma torneirinha 3 vias e uma tesoura. Então a gente vai pegar essa espuma hemostática, que já está bastante encharcada, e a gente vai cortar em pequenos pedaços. Esse é o aspecto final, então, do nosso sistema. A seringa com a esponja aqui triturada deste lado, uma outra seringa conectada na segunda saída da torneirinha de 3 vias. E aí, depois que a gente coloca esse sistema, a gente vai ficar passando de um lado para o outro. Pronto. Isso vira uma espuma, que aí a gente pode conectar um gel calibroso nessa parte. Ele acaba ficando a espuma hemostática para a gente aplicar na sinusectomia. Essa é a segunda preparação, então, que a gente vai mostrar, colocando cerca de 5 ml de soro fisiológico deste lado e a esponja hemostática do outro já triturada. E essa é a consistência final, então, quando a gente deixa com 5 ml de soro. Ele fica mais pastoso, mas também serve para ser colocado no meato médio para hemostasia dos nossos pacientes. A única diferença que a gente tem feito aqui em vez de colocar água ou soro, hoje em dia a gente coloca ou transamin, se você quiser fazer algo mais hemostático mesmo, ou a outra coisa que a gente está fazendo é colocando corticoide aqui. Porque o problema dessa preparação, como é a base de gel Fuan, né, a espuma hemostática, com a base de gel Fuan, quando a gente fazia assim só com o soro, formava muita crosta, muita crosta no meato médio. E aí agora que a gente está colocando corticoide, ele melhorou assim absurdamente, ele não forma mais tanta crosta. Aí você pode botar tanto, por exemplo, dexametasona, budesonida, qualquer coisa líquida, ou o que eu tenho feito mais nas cirurgias, em vez de colocar esse líquido, eu pego hidrocortisona em creme. Então, você pega o creme de hidrocortisona, eu coloco aí na seringa, e aí eu vou passando de um lado para o outro, ele vira uma pastinha mais fácil até de aplicar.
Então, isso aqui é uma maneira tupiniquinha e tabajara de fazer um hemostático, que a gente tem isso no privado, mas é bem mais caro, né? Isso daqui custa 1.500 a 2.000, né, no privado. Então, no SUS, a gente não tem como usar. Então, eu só coloquei isso aqui, como eu vou falar de intraoperatório nos nossos casos, só para mostrar uma das coisas que a gente pode usar no intraoperatório. Vocês têm acesso hemostático aí de intraoperatório no dia a dia de vocês? Não, né? Acho que é igual a gente, né, na escola. Não tem acesso, pelo menos no SUS não tem, né? No privado, vocês conseguem acesso a esses hemostáticos? Consegue. No Surgiflow a gente consegue, professor. Ah, maravilha. Então, esse é o genérico do... Na verdade, isso aqui seria o genérico do Spongostan. Quando você coloca alguma coisa de hemostático, vira um genérico do Surgiflow. Essa que é a ideia mesmo. Muito bom. Bom, vamos... Continuando, então, vamos lá. Essa moça... esse vídeo eu mostrei na Super Live da Ball, mas foi meio sem tempo, então eu acabei nem discutindo. Então, eu trouxe mais para a gente poder discutir. É uma moça de 24 anos com sinusite aguda de repetição que evoluiu com uma complicação de rinocinusite aguda. Ela teve empiema extradural. E a gente levou para cirurgia no dia 24 de agosto do ano passado. Estava operando eu e a Gabi. Esse lado foi a Gabi que fez. Só que aí chegou nesse ponto, falou, Makoto, tá meio duro esse daqui, acho que eu vou deixar. Eu falei, não, peraí, Gabi, deixa que eu vou dar uma olhada nesse negócio. Aí entrei no lado dela, puxei e falei, vou tirar, tá longe da base de crânio, né? Uma trave só. Que nada, era a etimoidal que estava passando aqui, ó. Então aí a gente já viu direto na hora sangrando. Lesamos a etimoidal anterior. O que a gente acabou fazendo? Cauterizamos. Aqui não é o ideal, mas como ela não estava grudada na base de crânio, o que eu fiz? Eu peguei o aspirador monopolar mesmo, coloquei o cautério na potência de 5 ou 6, né? Geralmente a gente usa 20, 25. Aí cauterizei e parou o sangramento muito rápido até. Aqui, ó. Aqui já está o vídeo. Então, continuando aí para a gente discutir. Ó, logo após realizar a hemostasia, ainda no intraoperatório, notou-se endurecimento do globo ocular. Então foi o que aconteceu. Ele parou de sangrar, a Gabi falou, legal, parou. Eu falei, Gabi, dá uma olhadinha no olho aí para ver se está tudo bem. Ela palpou, falou, Makoto, está duro que nem uma pedra. E aí eu queria discutir com vocês, qual que é a conduta que a gente deve tomar nessas situações? Lesão de etimoidal anterior, aí a gente viu que tá meio, a pressão ocular subiu um pouco demais. Dá para observar, esperar ver como vai ficar depois da cirurgia, dá para esperar a cirurgia e pedir para o oftalmo avaliar. Já vale a pena fazer uma cantotomia lateral com cantólise, descompressão endoscópica medial ou descompressão endoscópica medial inferior? O que vocês já tiveram algum caso parecido desse? O que vocês costumam fazer nessas situações? Makoto, o primeiro lugar é rezar, né? Depois de rezar, aí toma atitude. Sem ajuda lá de cima, a gente não consegue nada, não tem jeito. Aqui, ó. Só fiquei na dúvida, quando eu vi o vídeo lá, depois eu fiquei, será que também não precisaria da cantotomia? Cantotomia, não. Mas a descompressão, a primeira coisa eu achei ótimo, porque já imediato, você está na cirurgia, já descomprimiu ali. A dúvida é se vai ou não, eu vou precisar uma cantotomia aí, eu não sei. Muito bem colocado, viu? Porque, na verdade, acho que aqui, até para os residentes, a única coisa que a gente não poderia fazer é A e B. Tá? Porque realmente não dá para esperar, fazer avaliação, isso aí é muito perigoso. Principalmente nesse caso que foi um sangramento arterial e já na hora o olho já ficou duro. Então, acho que C, D, E ou F dá para a gente discutir tranquilamente qual fazer, se faz mais do que uma, se faz só uma, acho que não tem muito problema não. Isso daí acho que é bem salutar até essa nossa discussão. Talvez a única coisa aqui que eu colocaria até também para a questão de prova de residente é que entre C e D, o recomendado é D, né? Cantotomia lateral com cantólise. A diferença aqui só, deixa eu parar o vídeo um pouquinho que tá meio... A diferença só aqui entre C e D é que quando você faz só a cantotomia é só cortar a pele aqui da região lateral. E você não corta o ligamento, você não faz a cantólise.
E aí, quando você não faz a cantólise, o olho não consegue expandir tanto. Então, o ideal, assim, resposta de prova, geralmente, é cantotomia lateral com cantólise. Mas, como você já está com tudo aberto aqui, né? É até mais rápido fazer uma descompressão, de repente, endoscópica do que a pensar na cantotomia. O problema da cantotomia é a parte estética, né? Eu vou ser bem sincero para vocês. Depois da cirurgia, eu fiquei com muita dúvida se eu não deveria ter feito uma cantotomia junto. Então, isso que o Alessandro colocou está perfeito. Eu também fiquei com bastante dúvida nesse caso. Só para mostrar então aqui a descompressão. Descompressão habitual, né? A gente tira primeiro a papirácea, já estava com o maxilar aberto, esfenoidal aberto, o frontal estava aberto, então tiramos a papirácea. Olha, isso aqui é bem interessante também para os residentes, olha como a periórbita está roxa, né? Porque tinha sangue mesmo lá dentro. Isso não é o normal que a gente vê em descompressão. Aqui a região que a gente estava com, onde cauterizou, que é onde a etimoidal estava saindo. Então dá para perceber aí que realmente estava sofrido já, esse olho já estava em sofrimento. E aí a gente abrindo já começa a sair bastante sangue, até Professor, que depois a gente consegue... Pois não. Na hora dessa cirurgia aí, que está abrindo e descomprimindo, não, o coto da etimoidal aí não valeria a pena dar... Olhou, mas não dá para ver nada, já entrou, né mesmo? Eu não consegui... Na verdade, o recomendado é não procurar muito. Eu dei uma olhadinha para ver se encontrava na hora que eu descomprimi, mas eu não consegui encontrar, viu, Alessandro? Então ele já devia ter dado uma retraída. E aí, ó, aqui é o aspecto mais normal de gordura, né? Mais amarelinho. Sabe que essa técnica aqui, o Fabrício, eu até estou pensando em mudar a minha, porque quando a gente faz a ligadura de etimoidal, eu habitualmente faço por via externa, lint, igual vocês fazem. Só que o Fabrício falou para fazer a descompressão como se fosse descompressão de órbita, sem abrir a periórbita, aí você tira a papirácea e você vai seguindo a periórbita para achar a etimoidal, do jeito que você está me falando. Eu não consegui achar mesmo nesse momento, viu, meu querido? Por que eu estou falando que eu também pensei muito na cantotomia? Ela acordou enxergando, mas ela falava que estava meio embaçada a visão. E aí, como estava descomprimido, a gente fiquei acompanhando ela o dia todo. No final do dia, ela falou, olha, agora já não está mais embaçado. Então, acho que deve ter dado uma melhorada no final. Mas foram umas 6 horas assim, de estresse para saber o que ia acontecer com a paciente. Então, pensando retrospectivamente, talvez tivesse sido melhor eu fazer a descompressão endonasal e a cantotomia com cantólise nessa paciente, viu? Mas para vocês, só para mostrar um caso mais... Usou corticoide, professor? Ah, sim, isso, corticoide, não coloquei tampão, foi tudo a parte clínica a gente fez tudo, só essa parte... Foi dexametasona? Dexametasona em dose alta. Eu costumo deixar hidrocortisona geralmente em dose alta. Nesse daí eu acabei deixando o dexa, porque ele tem um efeito anti-inflamatório maior até, né? Perfeito. E, assim, isso deve ter acabado de cirurgia meio-dia. Foi umas 6 da tarde, ela me falou, não, agora tá tudo normal. Eu falei, então beleza. Então agora a coronária abriu um pouquinho mais. Beleza. E aí, vocês já tiveram algum caso de ruptura de etimoidal em cirurgia? Professor, me permite comentar o caso? Davi. Por favor, Davi, um prazer. Prazer é meu, obrigado pela aula. Bom, Imagina. em cirurgia endoscópica, ainda não tive essa dificuldade, mas das cirurgias de trauma de face, é bem habitual esse tipo de hematoma orbitário aí, né? Eu acho que a cantólise, cantotomia, não descomprime suficientemente o globo. Essa descompressão que o senhor fez aí, transetimoidal, é muito mais efetiva. Só tem o problema de você ter bem maior dificuldade de achar o coto da etimoidal. Abrindo o periósteo, eu nunca fiz sem abrir o periósteo, realmente não conhecia essa estratégia aí do Fabrício, pode ser uma boa estratégia para achar o coto aí antes de abrir o periósteo, mas como você abriu rapidinho ali o periósteo, você descomprime mais rápido. É normal ela ter ficado aí embaçado, provavelmente ela fez um hiperoftalmo transitório, que leva algumas horas aí
para depois da descompressão, para o olho voltar à posição, e ele com essa vai ter um pouco de diplopia, de embaçamento pelo trauma, pela agressão. Eu confesso que se isso acontecesse comigo, eu não ia conseguir ficar numa boa, sem uma arritmia, uma hipertensão, se eu não abrisse. Eu faria uma incisão subpalpebral, subciliar, na verdade, e iria lá achar as etimoidais todas e cauterizar por dentro da órbita, que é um acesso rápido, muito fácil de fazer, sem o problema estético da cantólise, da cantotomia, e fica muito fácil ligar a etimoidal por dentro da órbita. Tá? A gente faz transconjuntival? Não, eu faço subciliar. Eu tenho mais subciliar. Eu tenho mais... Sei que há uma tendência aí à transição da subciliar para transconjuntival, mas eu tenho mais intimidade com a subciliar, sempre fiz subciliar, continuo fazendo. Quem sabe um dia mude. Mas eram essas considerações aí. Obrigado mais uma vez, um prazer revê-lo. Imagina, é um prazer revê-lo. Eu que agradeço, já me deu outras ideias aí. Eu talvez pudesse ter abordado melhor as etimoidais mesmo. Obrigado. Acho que... Sabe que uma coisa que eu pensei também, se eu não deveria ter aberto mais para inferior, né? Ter feito a descompressão para inferior também. Sim. Mas aí eu comecei a ficar com medo de dar muita diplopia de pós-operatório mesmo, permanente, né? Não só diplopia transitória. Eu fiquei com bastante medo disso, viu, Davi? Que bom que vocês não tiveram. Essa daí acho que eu já tive. Essa acho que é a terceira que eu me lembro. Eu tive uma... essa primeira eu fazendo, mas eu já participei de 3 no total. Uma no Acre, quando a gente fazia umas cirurgias... A gente fazia tinha um negócio social que a gente ia lá no Acre para operar. Tive um paciente com isso lá. E uma no Hospital de Diadema, que é um hospital satélite nosso. E foi um paciente que tinha um tumor sangrante. A gente operou, sangrou para burro, assim. E hemostasiamos, ficou tudo bem. À noite o hospital liga dizendo que está sangrando, aí voltamos todo mundo. E aí eu lembro que era o Elcio, era o meu fellow, e a Fê era a R3, a Fernanda Galhardo, que fez Otto depois. E a gente foi para a ligadura desfenopalatina, não melhorou. Fomos para a ligadura da etimoidal, não melhorou muito. Aí nessa da ligadura da etimoidal começou a sangrar, deu um hematoma orbitário e tivemos que descomprimir a órbita. E aí, além disso, nessa de cauterizando etimoidal, a gente fez uma fístula. Tivemos que corrigir fístula licórica também. Então, para o residente foi uma maravilha, né? Ele fez ligadura da esfenopalatina, da etimoidal, descomprimiu uma órbita e fechou uma fístula licórica. O residente estava adorando. Morri 5 anos mais novo agora também com isso. Faz parte da vida. Não tem jeito. Mas obrigado, Davi. Prazer te ver, cara. Obrigado pelas considerações. Acho que é uma coisa a se pensar mesmo. Acho que vou procurar melhor os cotos arteriais nesses casos de hematoma intraoperatório. Deixa eu mostrar um outro, então, para vocês também, já para vocês comentarem. Esse já foi um paciente de epistaxe grave. Fez o tamponamento, foi para a esfenopalatina etimoidal esquerda, foi em outubro de 2017. A gente acabou a cirurgia às 11h30. E aí, meio de meia, começou a ficar um pouquinho roxinho, que é até normal, vamos dizer assim, nessas ligaduras. Mas 1h30 já o roxo aumentou, a pálpebra começou a ficar mais inchada. Aí depois, deixa eu tirar o negócio da frente aqui. Aí depois, às 20h já ficou um pouco mais inchado, bem mais roxo. E aí a mesma coisa do outro paciente. O que a gente considera? Só que aqui dá para perceber que foi bem mais devagar. Daqui meio-dia e meia e 1h30, o olho estava molinho, não estava um olho duro, que nem estava no outro paciente, que em alguns segundos já ficou com o olho bem duro. Então, e nesses casos, o que vocês esperariam tudo isso? Já teriam indicado cirurgia antes? Ou só manter a observação e espera até o dia seguinte, já que aparentemente é um sangramento venoso, né? Não parece ser um sangramento arterial? O que vocês costumam fazer nesses casos? O que vocês podem comentar? Como é que está a visão da paciente? Esse paciente, em nenhum momento a visão mudou. Estava sempre com a visão boa. Eu acompanharia. Pois é, essa aqui sabe qual foi a minha dúvida aqui, Davi? Falei, poxa, 20h está piorando. E se essa menina dormir, esse rapaz dormir, e aí a visão piorar durante o sono, e ele não vai saber porque ele está dormindo?
Essa que foi minha dúvida nesse caso. Mas eu achei... eu te perguntar uma coisa, Davi. Nesses casos, então, de trauma, vocês acabam fazendo... Que o paciente vem com um certo grau de hematoma, você só aborda as etimoidais ou você acaba fazendo descompressões laterais e mediais nesses casos que você pega de trauma? Acho que varia, né? Porque muitas vezes o próprio trauma já causa algumas fraturas, principalmente com assoalho, né? Um blowout, e aí já está meio que descomprimido, né? Entendi. Maravilha. Mas se não tá, se ele não faz o mecanismo de blowout, aí e tá assim, tá duro, aí tem que a incisão de acesso ao próprio trauma já vai por subpalpebral e aí o acesso fica mais facilitado, né? Ganha uma incisãozinha externa, mas acho que é mais rápido, mais prático do que fazer por vídeo. Dá para fazer por vídeo também. Você fez ali. Se o objetivo for só descomprimir ou se for reconstruir, se ele fizer um blowout para dentro do etmoide, você queira, num segundo momento, de reconstruir a papirácea com cartilagem, septo e tal, dá para tentar fazer por vídeo também. Legal. Mas eu prefiro fazer por fora. Obrigado. E, Alessandro, o que você teria coragem de esperar Professor, mais? Preferiria... Pode professor, falar. Então, essa questão que o Davi colocou do acesso subpalpebral é interessante, mas tem algumas peculiaridades que a gente tem que ver. Uma é a urgência do procedimento. A cantotomia lateral é um procedimento que qualquer cirurgião endoscópico, qualquer cirurgião otorrinolaringológico, ele pode fazer de uma maneira muito simples, que a gente sabe, né? A incisão subpalpebral, ela requer um pouco de conhecimento, até porque, do ponto de vista de estética, a pessoa que faz de maneira inadvertida pode provocar alterações estéticas importantes, um ectrópio importante da região. Então, até do ponto de vista de técnica operatória, às vezes é mais difícil de você encontrar as etimoidais, né, de um cirurgião que não tem essa vivência com traumatologia crâniofacial. Do ponto de vista eu estou falando do ponto de vista de urgência mesmo, emergência. Entendi, né? Entendi. Que a gente havia colocado aqui. Eu acho que a questão aí, talvez essa discussão toda a gente conseguiu fazer no caso anterior, porque já estava anestesiado e no intraoperatório, né? Talvez se a gente pegasse um paciente fora do centro cirúrgico... Exatamente. Então, Beto, acho que é até bom para os meninos mais novos deixar isso bem claro mesmo. A gente está considerando um intraoperatório. Se você pegar a mesma situação fora do centro cirúrgico, numa situação de urgência, a cantotomia com cantólise é muito mais rápida, né? Você faz com anestesia local, consegue descomprimir rápido e aí já resolve bem. Agora, considerando que você está no intraoperatório, às vezes aí acho que dá para a gente considerar, discutir essas outras coisas, né? Claro. Legal, obrigado. É bom colocar isso mesmo, que às vezes a gente está falando coisa que para a gente é óbvia e às vezes para os meninos mais novos pode não ser. Isso é bem interessante mesmo. Obrigado, Beto. E Alessandro, o que você manda aí? Professor, é como o senhor falou, chega à noite você não vai saber como vai evoluir a situação, né? Então aí talvez seja bom rever, né? Você sabe que a gente já teve paciente na escola que o paciente começou a ter alteração visual por outros motivos, tiver cirurgias de base de crânio e tudo, o paciente começou a ter alteração visual à noite, não falou para ninguém, foi falar para o médico às 7 da manhã quando ele foi passar a visita. Então, por causa desse tipo de... Aí é só por isso que eu fiz diferente do que o Davi falou, de só acompanhar, porque é uma questão até social mesmo, social tanto talvez da estrutura nossa hospitalar lá da escola e do perfil do paciente também. A gente preferiu abordar porque não estava melhorando. Então, aí nesse caso, deixa eu passar aqui. Professor? Pode falar. Grande Haroldo, diga. Deixa eu pausar aqui. Pode falando. No último congresso lá de New Orleans, da Academia Americana, os americanos eles fazem cantotomia lateral como se fosse um descolamento de septo. Eles falam que você pode se arrepender, você nunca vai se arrepender de ter feito, você vai se arrepender de não ter feito. Então, assim, eles lá fazem, né, de rotina mesmo. Não sei se você viu alguma aula lá, você se lembra, mas os caras fazem... Eles fazem bastante mesmo. Não, tem razão, né? Porque a perda visual não tem volta, né? A parte estética se corrige depois, mas a perda visual não tem volta. É importante colocar isso mesmo. Acho que
ninguém vai te criticar no futuro, uma paciente que você tenha feito isso, se a paciente passar com outro médico, acho que nenhum médico vai falar, não deviam ter feito isso. Não, pelo contrário, acho que cantotomia com cantólise é uma indicação que nunca vai ser criticada. Você tem razão, Haroldo. Acho que é o que eu falei, né? Nessa paciente, agora que o Davi colocou dessas questões oftalmológicas, eu fiquei até um pouco mais tranquilo, mas nesse dia foram 6 horas eu pensando, putz, acho que eu devia ter feito essa cantotomia, acho que eu vou fazer a cantotomia. Aí a paciente fala, essa foi uma paciente privada, não foi do SUS, então ela fala, não, tá igual, fica tranquilo, tá igual, tá igual. Ela estava me tranquilizando mais do que eu tranquilizando ela nesse caso. Foi interessante por isso. Mas graças a Deus foi tudo bem, acabou resolvendo depois. Deixa eu só colocar esse vídeo. Esse vídeo a gente acabou fazendo uma revisão da ligadura e realmente estava um sangramento meio... Ele acumulava, aspirava, daí parava. A gente estava em dúvida se não era aqui do acesso, se era realmente do coto arterial. Não foi muito fácil achar o coto arterial. Aqui dá para ver o forame, né? O forame etimoidal anterior, que é onde foi feita a cauterização. A gente não conseguiu, de novo, a gente não conseguiu achar o cotinho arterial mesmo da etimoidal anterior. Aí, antrostomia, etimoidectomia ampla, esfenotomia frontal e descompressão de órbita. Então, deixa eu só... Aqui não tem, do vídeo não tem muita coisa. Aqui já está na lâmina papirácea, descascando aqui, esqueletizando o etimoidal anterior, né? Sabe que eu gosto muito de cureta para etimoidectomia, acho que isso que eu nunca fiz no Hermílio de Lima, mas eu ouvia falar tanto da técnica do Hermílio de Lima que acho que eu acabo fazendo uma adaptação da técnica do Hermílio de Lima para etimoidectomia. Muito bem, deixa eu passar um pouquinho aqui. Aqui no frontal, a identificação do seio frontal. Eu gosto de identificar o frontal porque quando eu tenho o frontal aqui em cima e o esfenoidal lá no fundo, eu sei que essa distância entre o frontal e o esfenoidal eu posso abrir tranquilamente da órbita, sabe? Da papirácea e da órbita. Então aqui tá. Aqui eu consegui cauterizar um coto do etimoidal aqui também. Aqui está o frontal. Deixa eu passar um pouco mais. E aí, descomprimindo a órbita. Repara que aqui era um sangramento mais leve mesmo. Não estava roxo que nem aquela paciente do sangramento arterial mesmo. Eu acredito que tenha sido venoso. Por isso, aqui dá para ver o coto arterial, uma parte do coto arterial cauterizado. Aí depois a gente jogou o Spongostan, no caso o nosso genérico aí. E esse paciente ficou ainda com hematominha, tudo, mas ele evoluiu bem da parte visual. Não teve queixo ocular, não teve novo sangramento. Então, de novo, são decisões difíceis, né? São decisões que é muito legal a gente discutir aqui, até para a gente ver essas condutas diferentes. Você quer comentar alguma coisa, Alessandro? Acho que a gente está chegando no tempo, né? Como que... Não, tá ótimo. Tá ótimo, professor. Eu adorei os casos. Se tiver mais algum aí por mim, eu vou aproveitar. Eu vou passar o último caso, sem discussão. O último caso eu mostrei num congresso há 4 anos, e é de um sangramento de carótida. Como é uma coisa que é muito difícil de acontecer no dia a dia, acho que é legal a gente repassar o passo a passo, só para... Deus queira, vocês nunca passem por isso, mas se passar, era uma senhora com macroprolactinoma, que teve uma redução tumoral bastante importante com cabergolina, e aí isso é relativamente frequente, começa a ter fístula, porque regride demais, acaba fistulizando. E então foi optado por fazer a correção da fístula, né, com a parte de base de crânio. Então aqui estava o tumor já regredido, que aparentemente era a região onde estava a fístula. Deixa eu ir mais para a parte da cirurgia, que é o que importa nesse caso. Aqui. Então, aqui, confecção do flap, descolando seio esfenoidal. Aqui já com os 2 seios esfenoidais abertos, né, septectomia, fazendo a drilagem do rosto do seio esfenoidal e do assoalho agora do seio esfenoidal. Então, para a gente identificar bem os limites aqui do seio esfenoidal. Então, aqui a gente está fazendo a abertura toda, drilando todos os ossinhos. Daí o neurocirurgião entra, abre a parte posterior do seio e vai para o tumor mesmo.
Aqui, o intuito era até fazer um pouco de citoredução e fechar a fístula. Aqui a gente está com o Kerrison, o neurocirurgião já está com o Kerrison para abordar a parte da dura, do tumor, tudo, fazendo a remoção. Aí é aquela coisa, né? Quando você começa a fazer remoção assim muito grosseiro, começa a dar problema. Aqui parte do tumor aqui, então aqui, ó, aqui a gente lesou a carótida bem nessa região. E lesão de carótida, um Deus nos acuda, né? A dica principal é tamponar de alguma maneira para você ir para a radiointervenção, né? Para embolização, para arteriografia. Então, nesse caso, o sangramento até que não era tão intenso, né? Que sangramento de carótida muitas vezes é muito pior do que isso. Como não foi uma drilagem lá em cima da carótida, foi uma beliscadinha aí mais leve, então a gente conseguiu controlar com algodão e gaze. A gente acabou tamponando bastante. Tem que saber pelo menos qual lado você rompeu, né, para você direcionar seus tamponamentos para o lado que está rompido. Então está indo aqui tudo para o lado direito. Pronto, ó, deu uma melhorada. Deixa eu passar um pouquinho. Ó, aqui identificando tudo, os limites. Compressão cervical ajuda aí, Makoto? Ou não? Eu acho que ajuda muito pouco, viu? Na verdade, você pode tentar. A gente acaba tentando fazer tudo, mas eu acho que ajuda muito pouco. Aí a gente rodou o flap por cima, que já estava feito, ó, ficou com algodão para parar, para a gente poder levar para a embolização. Aqui surgicel, tudo, aí colocou Foley. Muito bem. Então, controlou, né? O primeiro problema está resolvido, que é controlar no instante inicial. E tem que ir para arteriografia, porque invariavelmente forma pseudoaneurisma nesses casos. E aí o ideal é fazer uma arteriografia imediata e fazer uma arteriografia depois de algum tempo para ver se não tem um pseudoaneurisma mesmo. Então, nesse paciente, foi no começo de setembro. No final de setembro foi optado por reabordar para tirar que estava com algodão ainda lá dentro, né? Então a gente ia tirar os algodões para fazer um PET de músculo, colocar hemostático. Só que ele teve um ressangramento nessa cirurgia, perdão, e começou a ter um sangramento intratumoral também, que acabou levando à compressão do terceiro para a direita. Então acabou tendo anisocoria e ptose. A paciente começou a ficar com ptose também. E aí foi, então, para uma nova arteriografia. Deixa eu passar aqui para vocês. Aí na arteriografia, aqui está seletivo para o lado direito, né? A gente conseguiu ver aqui, ó, um pequenino pseudoaneurisma. Isso é importante de ser resolvido, porque senão isso pode estourar depois, né? Pode ter uma ruptura desse pseudoaneurisma. Aqui dá para ver o pseudoaneurisma, ó, bem nessa região. E aí foi feita a oclusão desse segmento. Foi feito teste da patência, né, do polígono. E aí, deixa eu só mostrar aqui mais para frente. Aqui, ó, aqui colocando as espiras para fazer a oclusão desse segmento da carótida interna. Muito bom. Como esse caso aqui, a paciente estava com uma certa genesia de anjo da guarda, e a equipe cirúrgica também, né? O paciente evoluiu com hemiparesia, apesar do teste da oclusão do polígono tá pérvio, né? O polígono tá pérvio, mas ela teve uma hemiparesia que melhorou com o tempo, mas foi outro estresse no intraoperatório. E aí, em outubro, no meio de outubro, a gente reabordou para tirar aqueles algodões que estavam lá dentro. Aqui, ó, todos os algodões, fazendo a dissecção. Era melhor ter colocado músculo na primeira? Era, mas no estresse que a equipe devia estar lá no momento, é sempre mais complicado. Como eles conseguiram fazer parar desse modo, eles preferiram não mexer mais e deixar assim, ir para embolização e resolver em segundo tempo. Então, aqui tirando todos os algodões, deixa eu passar essa parte, porque essa parte é só algodão sendo removido. E aí, obviamente, quando você tira todos os algodões, abre a fístula novamente, né? E começa a vazar tudo de novo, que era o intuito inicial da cirurgia. Opa, deixa eu botar aqui, ó. Então, vaza bastante. E aí foi feito um enxerto, se eu não me engano, nesse paciente. Estamos tirando a concha média aqui, para fazer um enxerto de mucosa e a rotação do retalho, mas um enxerto de mucosa na região mais superior. Aqui
um cartuchinho de gel Fuan só para segurar, colocando o enxerto, porque o retalho acho que era bem pequenininho também. Nesse caso foi mais com enxerto mesmo. Muito bem. Foley depois. Hoje em dia a gente nem tem usado mais Foley, mas nessa época a gente usava bastante sonda de Foley para tamponar. E sem fístula, sem ressangramento, força angular quase que normal, né? Grau 4 só em membro superior esquerdo, e ficou ainda com um pouco de quitose palpebral. Então, no final das contas, a evolução foi boa, apesar dos pesares. E só deixar o lembrete do nosso curso de dissecção, mas antes disso, algum dos senhores já teve a infelicidade de ter que lidar com sangramento de carótida? Vocês tiveram algum problema desse tipo para tentar resolver? Não, mas na Unesp, umas 2 vezes, a gente teve sangramento do seio cavernoso. É um sangramento um pouco diferente, desse é bem diferente, mas que a gente usava muito o soro aquecido e funcionava. Legal. O soro aquecido, quanto que vocês aqueciam, Beto? Poxa, eu não lembro isso, viu? Rapaz, isso aí eu não lembro. Como eu não faço há muito tempo, isso tem um tempo, mas era uma questão que a gente usava lá, a neurocirurgia gostava de usar soro aquecido quando tinha aquele sangramento mais abundante do cavernoso. E eu, na época, eu era residente e eu achava interessante que funcionava. E eu perguntava por que não usar soro gelado. E não tinha muita resposta assim, funcionava o soro aquecido. Não, mas essa experiência. Eu acho que só lembrar que para arterial não fazer uso de hemostático, né? Porque você pode provocar uma embolização quando você está em sangramento arterial. Para venoso, esse sangramento que você está contando, por exemplo, Beto, aí o hemostático ajuda bem, porque ele dá uma leve trombosada lá na região do seio cavernoso e melhora bastante, sabe? Diga aí, Nick. Eu, uma vez com o neurocirurgião também, a gente teve um sangramento de seio cavernoso, parou com Flocil. Então a gente colocou Flocil e parou. Mas foi assustador também, porque no início você pensa que é carótida, né? Até você descobrir que é cavernoso, demora um pouquinho, aí aquela a coronária dá uma... Já dá aquele espaço. Dá um espaço. Mas depois para com Flocil. A gente teve assim, eu acho que o soro gelado, porque o seio ele não tem uma parede, ele não é um vaso, né? Então ele não tem musculatura na parede para você fazer vasoconstricção. Então é por isso que o soro gelado não para de sangrar. O soro quente ele mexe com fatores de coagulação e aí faz parar. Por isso que não é o gelado, é o quente. Legal. O Diego, acho que tem uma perguntinha do Neizinho, do Ney Penteado. Isso. O Neizinho está colocando aqui que teve um sangramento de S-point que ele conseguiu fazer uma cauterização química com ATA. Fantástico, Neizinho. Parabéns. É difícil, até para observar, né, chegar no S-point mesmo com o paciente não anestesiado. O que a gente faz sempre de rotina, depois que cauteriza ponto de sangramento no intraoperatório, por exemplo, desses de S-point, de parede lateral alta, depois de cauterizar, a gente gosta de colocar um pouquinho de malha hemostática, né, do Surgicel, e para dar uma protegida mesmo do trauma, sabe? E o ideal é fazer lavagem e hidratação mesmo do nariz depois disso, que é para não formar tanta crosta, vamos dizer assim, lá em cima. Mas o principal é o trauma do ar. Então, se você colocar pelo menos eu tenho percebido que com o Surgicel mesmo, ele já protege bem. Maravilha. Acho que a gente pode finalizar aqui, né? Acho que obrigação só porque a gente poderia ficar aqui discutindo e aprendendo com vocês. Foi ótimo. Acho que o tempo a gente nem sente passar quando a discussão é boa assim. Parabenizar vocês dois e todos os participantes que contribuíram também. Foi extremamente enriquecedor. Eu queria só relembrar que a gente continua nos nossos encontros aqui. Essa aula vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube do Nooba, tá? Para quem quiser acessar aí, eu mesmo aprender novamente é sempre importante. E próxima semana a gente tem um encontro com outro representante aí da Escola Paulista, o Dr. Vitor Shen, vai falar um pouquinho de laringomalácia para a gente. Convite, agradecer o que o Elisandro intermediou para a gente aí, outro grande aprendizado para nós.
Parabéns, Alessandro. Parabéns, doutor Eduardo Macoto. Eu queria passar a palavra para o coordenador do nosso serviço de otorrino do Hospital Santo Antônio, doutor Eduardo Barbosa, que também é diretor médico lá do NOOBA, que faz o apoio científico aqui para a gente, para ele falar um pouquinho. Macoto, parabéns aí, obrigado, aprendi muito aí. Eu acho que seu anjo da guarda é muito forte e tem que rezar bastante, hein, meu amigo? Essas artérias rompendo aí, mas faz parte do aprendizado. Eu acho que é muito importante, nós temos aqui quase 50, 60 médicos participando, mas os residentes são médicos mais jovens, vê que não é tão fácil como eles pensam. Então, tem que ter base científica, tem que ter técnica cirúrgica, tem que treinar bastante, fazer a residência, fazer o fellow para depois botar a mão em coisa mais séria. Então, penso que é muito fácil, mas não é. Então, poucos profissionais no Brasil fazem a cirurgia com segurança, que nem você, Alessandro Tunes, Davi, Alessandro, e muito mais aí, né? E também fico orgulhoso aí de estar com o doutor Ney Penteado participando dessa nossa sessão científica. Ney, obrigado por participar, né? Você foi o orientador da doutora Adriana Silveira, minha esposa, então nós temos muito assim, gratidão a você pelo Dulce e você, Ney, por dar todo o apoio há mais de 15 anos atrás, quando a Adriana defendeu a tese de mestrado aí na Santa Casa. Então, desejo a vocês todos uma boa noite, obrigado aí. Eu acho que essa sessão científica eu aprendi muito e é muito importante cada vez mais. Uma boa noite a todos e obrigado. Tchau, Eduardo. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com tantos amigos. Para mim é uma honra mesmo. Obrigado mesmo, viu, gente? Valeu, Macoto. Obrigado. A gente que agradece aí, professor. Obrigado. Até logo. Obrigado. Um abração. Valeu, Ale.